Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no Ar nesse domingão, dia 27 de agosto. Então estamos aí para mais um dia de palpite e análise, né? Vamos trazer hoje 7 jogos de valor, Campeonato Brasileiro, La Liga. Então vamos para dentro. Tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquela abração para todo mundo que nos acompanhando, pedir o pessoal chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E sem muita enrolação, bora para os jogos. Vila Real e Barcelona, terceira rodada da Liga, 12h30. Tivemos história de confrontos aqui, pessoal. 5 vitórias do Barcelona, uma vitória do Vila Real. Cara, jogos bem movimentados aqui, né? Somente o último jogo aí que o Barcelona estava bem under, né? Temporada passada, foi 1-0. De resto aí, cara, jogos interessantíssimos para buscar gols. Aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Villarreal, cara, fez vários amistosos aqui e venceu apenas um, né? Venceu apenas o Altache aqui. Cara, não sei nem de onde é esse time aqui. Cara, tomou 6 do Galém. Olha, não foi uma sequência interessante de amistosos do Villarreal. E arrancou aqui, né? Perdendo para o Betis, jogando em casa. Aí venceu o Mallorca, que realmente não é uma equipe. Não é uma equipe forte, né? Vai brigar pelo rebaixamento. Então, pelo menos conseguiu uma vitóriazinha aí fora de casa, o Villarreal. Mas, cara, uma equipe muito fraca, o Villarreal, infelizmente, não. Esse ano aí que a gente não vai brigar por nada, né? Talvez somente com o rebaixamento, né? Com esse início de ano, de temporada. Já o Barça, pessoal, né? Fez poucos amistosos, fez apenas 4, né? Venceu 3 e perdeu para o Arsenal com um jogão 5-3, né? Tocou 3 no Madrid, venceu o Milan. Então, cara, foi uns amistosos interessantes. Barcelona, que é o atual campeão da La Liga, né? Arrancou com esse empatezinho com o Getafe. O Getafe sempre incomoda o Barcelona lá, né? E o Barcelona até ficou fora esse jogo justamente por causa disso. O Barcelona teve um cara expulso ali, né? O Rafinha no primeiro tempo, acabou atrapalhando. Mas o segundo jogo aí contra o Cádiz, ganhou de 2-0, né? Tranquilo. Então, tendência aí que o Barcelona siga aí na ponta, né? Brigando aí com o Madrid, Atlético de Madrid, como sempre, como todos os anos, né, pessoal? O que dá para aconselhar aqui, pessoal? A gente pode ver aqui questão dos gols, né? Nos jogos do Villarreal, somente esse joguinho de 1-0, de resto, tudo 2 ou mais gols. E aqui os jogos do Barcelona, né? Se a gente for ver, temporada passada ele estava bem under, né, pessoal? Até arrancou aqui com esse 0-0, teve esse amistoso de 1-0. Mas os outros jogos, mesmo contando os da temporada passada aqui, tudo 2 ou mais gols. Então, cara, aquele 1,5 para colocar no bilhete, muito bom nos jogos do Barça. E também sempre algo a favor do Barcelona, né? Aproveitar que o Villarreal vem num momento muito ruim, o confronto é todo para o Barça aqui. E a gente tem uma odd bem interessante aqui, né? Então, cara, dá para trabalhar empate anula do Barcelona com uma odd bem alta. Quem quiser uma dupla chance, cara, para colocar no bilhete, eu acho muito interessante. E no trade, vou tentar buscar sim esse lei equipe do Villarreal e aproveitar, como eu falei, essa odd alta do Barça, né? Então, um pouquinho esmagado para o Villarreal. Acho que vai dar oportunidades para a gente trabalhar contra a equipe mandante. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar o handicap asiático menos 0,25 do Barcelona, pagando 1,78 e o meu palpite, meu placar para esse jogo, 3-1 Barça. Botafogo e Bahia, Brasileirão Série A, 21ª rodada, 4 horas da tarde. Então, confronto nos últimos 3 anos, uma vitória do Botafogo e 2 vitórias do Bahia, né? Na temporada de 2020, agora voltaram a se enfrentar na temporada de 2023. Aqui a race do Botafogo, né? Do Glorioso aí, que vem numa race aí oscilando bastante, né? Não perde, mas também tem muitos empates, né? Tem 4 vitórias e 6 empates. Em uma race invicta aí, o Bahia vem numa race também nada legal, né? 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates, né, pessoal? Então, no meio de semana, o Botafogo tem um jogo contra o Defensa e Justiça, né? Então, empatou em 1-1 o primeiro jogo, né? Mas a gente sabe, né? O foco principal do Botafogo é o Brasileirão, né? E dentro de casa, o Botafogo vem numa temporada fenomenal aí no Brasileirão, né? Então, o Botafogo é o líder do campeonato, melhor mandante, melhor visitante, né? Tem 11 pontos a mais do que o Palmeiras, segundo colocado. Então, precisa garantir o quanto antes esse Brasileirão, né? Que a gente sabe que já teve alguns brasileiros aí que alguns times aí entregaram e estavam com uma vantagem boa e acabaram entregando, né? Então, o Botafogo não pode vacilar que na cola dele vem o Palmeiras e o Flamengo, né? Então, o Bahia jogando fora de casa, 15º, né? Uma vitória, 3 empates, 6 derrotas.
Então, Fogão aqui, campanha linda, né? Só vitórias dentro de casa, então venceu todas. E o Bahia aí venceu apenas uma, empatou 3 e perdeu 6, né? Então, não é nada legal. Vamos para as odds aqui, pessoal. Botafogo 1,76, Bahia 5,8. Para o trade, no Match Odds é buscar a vitória de Fogão, né? Então, o Botafogo aí vem muito forte nessa temporada dentro de casa, como eu falei. E acho que tem uma excelente odd para trabalhar. Por mais que o Botafogo tenha o jogo da Sul-Americana, acho que o foco total do Botafogo aí é o Brasileirão e precisa vencer em casa, né? Mercado de gols, né, pessoal? Então, 2,10, o 2,5, o under 2,5 está 1,86. Então, tanto o Botafogo quanto o Bahia estão oscilando bastante, né? Então, ficaria de fora desse mercado de gols. Levaria só o back mesmo, Botafogo. Então, para o bilhete, quem quiser completar o bilhete com uma odd um pouquinho menor aí, para botar com alguma outra odd menor aí, pegaria esse empate anula da equipe do Botafogo. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Botafogo ML, Botafogo para vencer, pagando 1,65 e o meu palpite, meu placar, 2-0 Botafogo. Atlético Mineiro e Santos, 21ª rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, pessoal. Então é um confronto equilibrado, né? 3 vitórias do Galo, 2 do Santos e 2 empates. E aqui a race das duas equipes, né, nos últimos 10 jogos. Né? A gente vê que o Galo tá num momento, cara, nada interessante, né? Mas se a gente for cortar os últimos 4 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu uma, né? Tá certo? O Vascão, né? Poucas equipes vão conseguir essa proeza. Ou não, né? O Vascão parece que deu uma melhorada, vamos ver. Mas, cara, realmente o Galo me mandou uma sequência muito ruim, muito ruim. Mas, cara, parece que tá melhorando, né? O Galo que faz até às vezes uns bons jogos, mas não vence, né? Impressionante aqui, teve vários jogos aqui que ele jogou bem e perdeu, né? Então, às vezes a confiança também pesa, mas com essa melhoradinha aí do Atlético Mineiro aí, acredito aí que ele consiga se recuperar no campeonato, né? Apesar de ter começado bem, oscilou bastante. Já o Santos, pessoal, o Santos é uma loucura, né? Santos muito mal, muito mal. Né? A gente vê que o Santos aí conseguiu ganhar do Goiás e na última rodada venceu de virada a equipe do Grêmio aí, né? O segundo gol do Santos foi uma loucura, né? O zagueiro afastou e os jogadores do Grêmio acharam que a bola tinha saído ali, com todo mundo dormindo. O Santos entrou lá e meteu o segundo gol, né? Todo mundo cochilando ali e conseguiu a vitória, né? Deu para dar um ânimo, né, para a torcida do Santos aí que realmente está numa fase terrível, pessoal. A gente vê aqui a questão dos gols nos jogos do Santos. Tem um joguinho de 0-0 aqui contra o Blooming e um 1-0 aqui, que ele perdeu pro Flu. Cara, de resto aqui jogos com 2 ou mais gols, né? Até a gente pegou nesse jogo o Santos e Grêmio, o over 2 e deu green, né? E aqui já o time do Galo puxa mais pro under, né, pessoal? Por isso que a questão dos gols aqui, né? E o Galo aqui, geralmente é ele que toma os gols, né? Principalmente quando joga fora de casa aqui, né? A gente vê que não tá também tão legal, né, a race do Galo aí para buscar gols, né? Então vamos ficar de fora dos gols. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. O Galo é o 11º, né? Ainda tem chance, né, claro, de brigar aqui, quem sabe, por um G4, porque não tá uma distância tão grande, 7 pontos. Então, vencendo aí, já vai se aproximando, né? Então, cara, dá para brigar, nem que seja por uma pré-Libertadores aqui. E já o Santos aqui, na situação mais complicada, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, cara, tem que pontuar, né? Nem um empatezinho para o Santos seria um ótimo resultado. Claro que vencer seria o ideal, mas na situação atual aqui, cara, tem que pontuar para ver se consegue sair da zona nessa rodada, né? E tem grandes chances, né? Se vencer, de sair da zona. A gente vê aqui, pessoal, Santos fora de casa, campanha horrível, né? Horrível, saco de pancadas, leva gols aí de todo mundo, cara. Então, bem complicado, né? Venceu o Vascão e o Coxa aí que conseguiu vencer seus adversários diretos ali, né? Empatou, quer dizer, com o Coxa e ganhou do Vasco, né? Então, conseguiu pontuar contra seus adversários diretos, mas de resto aí apanhou para todo mundo. E o Galo aqui com uma campanha bem oscilante dentro de casa, né? Que são 3 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Mas agora tem a questão do Galo aí com o estádio novo, então, cara, vai estar lotado. Acredito aí que vai ser um caldeirão aí contra o Santos, vai ser muito difícil para o Santos
esse confronto aí, o Galo que vem de vitória em casa, né? Então ele tem tudo aí para conseguir emendar uma sequência boa aí e sair dessa maré horrível que o Galo se encontra. Quem que eu posso aconselhar para o trade aqui, pessoal? Cara, devido a todas essas circunstâncias aí, o Santos horrível fora de casa, o Galo, apesar de não ser um bom mandante, tem toda essa questão aí do estádio novo, então vai estar lotado, vai estar um caldeirão. Acredito que o Galo consiga aí se impor no primeiro tempo, né? Então dá para a gente tentar buscar, sim, esse back a equipe do Galo, né? Quem sabe ser premiado com esse gol. Já minha entrada pré, pessoal. Vou pegar a vitória do Galo pagando 1,60 e o placar para esse jogo 2-0 Galo. Atlético Paranaense Fluminense, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, 21ª rodada. Confronto nos últimos 3 anos, né? Apenas 2 vitórias do Atlético Paranaense e 5 vitórias do Flusão, né? Então o Flusão tá levando a melhor aí, confronto direto entre essas duas equipes, né? E aqui é a raiz das duas equipes, né, pessoal? O Atlético Paranaense, 4 vitórias, 3 derrotas, 3 empates. O Fluminense aí vem num excelente momento, né? Retomou a confiança aí, vem num momento muito bom. Ganhou o último jogo da Libertadores 2-0 do Olímpia, então abriu uma vantagem boa, né? Então nos últimos 10 aí tem 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, né? Vai pegar o Atlético Paranaense que no meio de semana não tem jogo nenhum, vai jogar só no outro final de semana, e o Fluminense tem esse jogo aqui valendo a vaga, né? Contra o Olímpia aí. Já teve a prova aí que o Olímpia perdeu contra o Flamengo e reverteu lá no seu estádio, né? Então o Fluminense não pode bobear que o Olímpia, seu estádio aí, é uma equipe forte, né? Então, tendência aí que o Fluminense poupe aí para esse jogo aí do Brasileirão, né, pessoal? Tive aí que o Fluminense é o 4º colocado, 34 pontos, o Atlético Paranaense é o 6º com 32. Então, briga direta aí do G4 aqui, né? A gente vê que o Atlético Paranaense é o 4º melhor mandante, né? Então, na Arena da Baixada é fortíssimo jogando em casa. Vai pegar o Fluminense que fora de casa aí faz a 14ª campanha, né? 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. E o Atlético Paranaense em casa, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Então a gente vê aqui a campanha do Atlético Paranaense em casa. Perdeu apenas para o Grêmio, né? Então teve 2 empates aqui contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. E o Fluminense ganhou apenas do Cruzeiro e do América Mineiro, né? Então 2 equipes aí teoricamente mais fracas, né? E quando pegou aí outras equipes aí, perdeu ou empatou, né? Então não faz uma campanha boa no Brasileirão fora de casa a equipe do Fluminense. Vamos para as odds, pessoal. Atlético Paranaense 1,93, Fluminense 4,7. Para o trade aí no Match Odds é buscar algo a favor do Atlético Paranaense, né? Que vai estar com foco total nesse jogo. Jogando em casa é sempre muito forte, né? Grama sintética lá também é muito difícil jogar lá, né? Então acredito também que a cabeça do Fluminense vai estar no jogo da próxima semana aí contra o Olímpia. Então, buscar esse back, a equipe do Atlético Paranaense, ou se quiser jogar a favor do tempo, né? Lei a equipe do Fluminense, né? Mercado de gols, pessoal, 2,5 tá 2,18, o under 2,5, 1,80. Me agrada 1,5, né? Jogos do Fluminense aí direto, a gente vê o confronto entre eles, apenas 2 não bateu e 5 bateram, o 2 ou mais gols, né? E aqui a race aqui do Fluminense, a gente vê que tem apenas 0-0 e 1-0. No Atlético Paranaense em todos, não, apenas um não bateu, né? Teve apenas 1-0 aqui, não bateu, mais de meio gols. Então, de cara, já recomendar esse mais de meio gols, né? E no Match Odds aqui, um empate anula da equipe do Atlético Paranaense para pôr no bilhete também, para mim, vem bem quente. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático menos 0,25 do Atlético Paranaense, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar, 2-1 Atlético Paranaense. Fortaleza e Curitiba, 21ª rodada do Brasileirão, às 6h30 da tarde. Tive história de confrontos aqui, pessoal. 3 vitórias do Fortaleza, 1 do Coxa e o empatezinho. E, cara, os últimos 4 jogos aqui movimentadíssimos, né? Todos com 3 ou mais gols. A gente vê os últimos jogos aqui movimentadíssimos, né, pessoal? Todos aqui com 3 ou mais gols, né? Os últimos 4. E aqui a race das duas equipes, né? Nos últimos 10 jogos. Tive que Fortaleza, né? Deu uma oscilada aqui, né? Pegou uma sequência bem ruim aqui. Mas nos últimos 3 jogos, né? 23 vitórias, né? Venceu até o Inter fora de casa, tá certo? O Inter estava com outro foco aqui, mas não é fácil também vencer o Colorado, né, no seu estádio. E tocou 4-0 no Santos, 3-1 no América Mineiro aqui pela Sula.
Então, cara, é uma sequência bem interessante aqui da equipe do Fortaleza. Já o Coxa, pessoal, deu aquela respiradinha ali, né? Parecia que ia melhorar depois que tomou 5 do Grêmio. Emendou aqui 3 vitórias e um empatezinho. Já voltou a ser o Coxa, né, pessoal? Infelizmente, o Coxa, que campanha horrível. 4 derrotas, né, na sequência aqui. E jogos movimentadíssimos, né, pessoal? A gente vê aqui o Coxa, né, cara, né? Jogos aí com muitos gols. É uma equipe que leva muitos gols. Independente se joga em casa ou fora, é sacolada, não adianta. E o Fortaleza também, né, pessoal? Muitos gols, a gente até geralmente pega gols nos jogos do Fortaleza, pegamos vim aqui nesse joguinho também, aqui, na questão dos gols. Então, cara, muito interessante buscar aqui o e-mail para colocar no bilhete nesse confronto aqui. Fortaleza é o oitavo, né? Então, pô, vencendo aí, cola já nesse G4, que é o grande objetivo do Fortaleza, né? Pegar essa vaga direta para Libertadores. E já o Coxa aí precisa urgente de uma vitória para ficar perto aqui de sair da zona, né? Porque tá afundado na zona, 7 pontos do Santos. Então não adianta nem, precisa de mais, precisa de 3 rodadas para conseguir sair da zona. Então vai se afundando cada vez mais a equipe do Coxa, né, nessa zona do rebaixamento. Fortaleza em casa é muito forte, né? Perdeu apenas 2 aqui. Uma equipe que marca muitos gols, né? Como mandante e, cara, faz uma campanha muito boa. E o Coxa fora de casa, hein? Campanha muito ruim, né? O Coxa, cara, apesar de perder para todo mundo, né? E perder de muitos gols, né? A gente vê aqui várias goleadas. Cara, só não marcou contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, né? De resto, ele marcou gols em todos os jogos. Então, cara, acaba ficando bem interessante também o ambas aqui, né? Para esse confronto. Se quiser fazer uma entrada seca, é bem interessante, pessoal. Aqui as odds, a gente vê que tá 1,60 aqui pro Fortaleza, 6 pro Coxa. Cara, dá para tentar assim, né, trabalhar algo a favor do Fortaleza. Então, quem quiser também colocar no bilhete aquele empate anula do Fortaleza, dupla chance vai estar muito espagado, mas dá assim para buscar algo a favor do Fortaleza para colocar no bilhete. E no trade é tentar buscar sim esse back ao Fortaleza. Acredito que o Coxa não vai ter força aí para segurar, né, a equipe do Fortaleza que é muito forte em casa. Já minha entrada pré, pessoal. Vou pegar o ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols, pagando 1,62. E meu palpite, meu placar, 3-1 Fortaleza. Palmeiras e Vasco, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, 21ª rodada do campeonato. Então, confronto nos últimos 3 anos, né? Então, 2 empates e uma vitória do Palmeiras, né? E aqui a rede das equipes, né, pessoal? Então, Palmeiras aí vem num momento muito bom, né? Venceu o Deportivo Pereira pela Libertadores, né? 4-0 fora de casa. Então, encaminhou a sua vaga aí, né? Então, para a semifinal de competição. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras tem 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Vai pegar o Vascão aí que lutando para não cair, né? Deu uma melhorada aí, os últimos 3 jogos não perdeu, né? 2 vitórias e um empate, né? Mas 2 vitórias jogando dentro de casa, né? Jogando fora de casa aí. Se for ver a race dos últimos 10, tem 3 vitórias jogando em casa. Um empate e 6 derrotas, né? Então o Vascão aí tem muito a melhorar aí para tentar continuar na primeira divisão, né? Mas vamos ver se com os reforços aí o time se ajeita. Então o Palmeiras aí segundo colocado, né? Então tá na caça do Botafogo, tem que fazer a sua parte, né? Para caso o Botafogo vacile, o Palmeiras tá na cola ali, né? Além de estar muito bem aí ser candidato aí ao título da Libertadores também, né, pessoal? Então vai pegar o Vascão aqui, né? Vascão 18º. Então tá a 5 pontos atrás do Bahia, que é o primeiro fora da zona, né? Então o Vascão é o 16º visitante, né? Então tem apenas uma vitória, 3 empates, 5 derrotas, né? Então a gente vê aqui, né? O Palmeiras perdeu apenas para o Botafogo, teve 2 empatezinhos, né? E 6 vitórias. E o Vascão aí ganhou o primeiro jogo apenas do Galo, jogando fora de casa. O restante aí só perdeu e empatou, né, pessoal? Então chama atenção aqui, né? O Palmeiras está tomando gol quase todos os jogos fora dentro de casa, né? Ganha, empata, né? Mas está tomando gols, né? O Vascão também marca seus golzinhos fora de casa, não marcou em 2 contra o Botafogo, contra o Fortaleza. De restante, marcou e tomou gol em todos os jogos, né? E o Palmeiras também, né? Só contra o Botafogo que não marcou jogando em casa. Então, tendência aí também daquele buscar aquele 1,5, quem mais ousado aí buscar ambos marcam também, né, pessoal? Vamos para as odds, Palmeiras 1,51, Vasco 7,8.
Então, para o trade em match odds, buscar algo a favor do Palmeiras, né? Tem o jogo de Libertadores no meio de semana, mas tá ganho, né? 4-0 aí, praticamente impossível aí Deportivo Pereira reverter esse placar aí jogando aqui em São Paulo, né, pessoal? Então, buscar algo a favor do Palmeiras aí, um back, né? A partir de 1,50, 1,60 aí, é o que tem aí para buscar, né? O Vasco muito mal fora de casa. E o mercado de gols, né? O mercado tá precificado também, né? Então, mais de 2,5 tá 1,89. Então, aquele 1,5 para mim tem valor, né? Mais de 1,5 já acho uma linha bem esticada, né? Então, tentaria buscar esse mais de 1,5 no live ou para o bilhete, aquele mais de 1,5 gols. E no match odds dá para botar essa vitória seca para quem é mais usado do Palmeiras, né? Ou se quiser botar um empate anula, né? Para mim também vem bem quente para pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático menos 0,75 a favor do Palmeiras, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar 2-0 Palmeiras. Grêmio Cruzeiro, 21ª rodada do Brasileirão, às 7 horas da noite. Tive um histórico de confrontos, 2 vitórias para o Cruzeiro, 1 vitória do Grêmio e 2 empates. E aqui a race das duas equipes, né? 2 races muito ruins, né? As duas equipes venceram apenas 2 jogos nos últimos 10. Né? O Grêmio ainda com uma race pior que a do Cruzeiro. Mas se a gente for ver aqui na tabela, pessoal, apesar desse momento ruim, o Grêmio é o 5º colocado, então tem que vencer para tentar entrar no G4 novamente. Ficou complicado, né? Porque chegou aí Palmeiras, Flamengo e Fluminense, que são equipes realmente mais qualificadas que o Grêmio, né? Mas tem que tentar brigar, pelo menos vai ficar entre os 6. Já o Cruzeiro, 25 pontos, tá um pouquinho longe da zona, tá longe, aquele longe perto, né? Então, cara, tem que ficar abrir o olho, né? A torcida do Cruzeiro aí já deve estar preocupada, que passou 3 anos seguidos na Série B, então sabe que puxa, né? Então, cara, tem que tentar pontuar para se afastar dessa zona. O Grêmio em casa, pessoal. Jogos muito movimentados, é uma boa campanha em casa, perdeu apenas para o líder Botafogo, 2 empatezinhos e, cara, ambos marcam direto aqui nos jogos do Grêmio, né? Como mandante, o Grêmio que sempre sofre aquele golzinho. E já o Cruzeiro fora de casa, pessoal, também jogos movimentados, né? Apesar dos últimos 4, apenas esse aqui ter sido 3-3. E se for puxar os mais antigos aqui, 2 ou mais gols direto. O que dá para aconselhar para vocês aqui nesse jogo, pessoal? Cara, principalmente aqui pelo Grêmio em casa ser um time bem over, né? E o Cruzeiro aqui também, né? Tem jogos bem movimentados fora. 1,5, pessoal, para colocar no bilhete. Quem for mais ousado, quiser fazer uma entrada seca do ambos marcam, acho bem interessante também. E aqui dá para a gente ver que a odd do Grêmio tá 2, né, pessoal? Então, cara, dá para buscar sim algo a favor do Grêmio, né? Um bom mandante, né? Só perdeu uma, né? Pro líder ainda, né? Que tá disparado. Então, cara, dá para pegar aqui dupla chance pro Grêmio, né? Quem quiser uma odd mais alta, quem quiser fazer uma dupla, o empate anula do Grêmio. Cara, eu vejo muito valor aí. Não acredito que o Grêmio perca para o Cruzeiro jogando em casa, né? Com uma equipe praticamente completa. E no trade, pessoal, tentar buscar esse lei equipe do Cruzeiro, aproveitar que essa odd está alta do Grêmio e daí a gente trabalha com 2 placares a nosso favor, né? Tanto a vitória do Grêmio quanto o empate. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o handicap asiático menos 0,25 do Grêmio, pagando 1,70 e o meu placar para esse jogo 2-1 Grêmio. Já o nosso bilhete do domingão vai ser o empate anula do Botafogo, dupla chance do Barça e o empate anula do Palmeiras, pagando 1,91 de. Fechou então nossa triplinha aí do domingão, né? Mais 7 jogos aí analisados para vocês. Então não esquece, né? Dá aquela moral pros guri, deixa aquele like, te inscreve no canal, ativa o sininho, que nós estaremos aqui todos os dias aí trazendo nosso palpite, nossa análise. Valeu, amanhã estaremos de volta.